Amém, Senhor Jesus. Nós te pedimos que você nos coloque, Senhor, com o nosso coração aberto, desejoso de te ouvir e principalmente, Senhor, alinhados ao teu propósito, Senhor. Retire todo pensamento que não vier de ti, que possamos estar sedentos e famintos para aquilo que você vai nos falar, Senhor, na nossa intimidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos nos sentar? Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão online. Deus abençoe vocês. Hoje nós estamos reunidos para fazer uma ministração especial, diferente, que é o culto que nós fazemos todo mês de revelação. A base desse culto é a relação que você tem com Deus, portanto, aquilo que você está recebendo de Deus vai apenas ser confirmado através daquilo que eu vou estar ministrando. Nada diferente, porque Deus sempre fala com você. E aqueles que ainda não têm ainda intimidade e esse relacionamento com Deus para discernir essas coisas, aqueles que não conseguem lidar ainda, precisam se preparar para ouvir de Deus. É importante só deixar o coração aberto, sabe? A coisa mais difícil em todos os anos meus de muita ministração é a pessoa chegar naquele ponto em que ela está disposta, assim como todos os homens de Deus chegaram, chega um ponto de esgotamento que você precisa ouvir Deus. Ou é Deus, eu preciso ouvir Deus. E é nesse lugar, não do esgotamento, que a gente pode se antecipar aos processos que a gente está vivendo e simplesmente ouvir Deus. A prova de que Deus existe é aquilo que Deus revela sobre a sua vida. E se você buscar sempre por revelação, se você estiver buscando sempre por uma resposta de Deus, certamente Deus vai te dar a resposta. Mas a gente precisa entender que a resposta de Deus nem sempre vai estar onde você quer. A resposta nem sempre vai ser aquilo que você quer. Você imagina, todo dia eu acordar e falar assim, Deus, muda meus filhos. Faz com que eles acordem antes de mim. Faz com que eles queiram fazer ginástica, eu não tenho que ficar, sabe aquela coisa, aquela luta? Vai, Deus, trabalha na vida deles. Até que um dia, um deles começou a acordar às 5 horas da manhã para estudar e depois para fazer academia. O outro começou a também ser influenciado, o outro também. A coisa foi acontecendo. Até que um dia, um dos meus filhos, eu tenho 4, posso falar, que eu não falo o nome, chegou para mim e disse para mim, mãe, o que você precisa de ajuda? Posso te ajudar para você sair? Eu quase tive um infarto naquele momento. Ele não sabe como foi quase infarto. Eu falei, como isso aconteceu? E eu estava lembrando das noites e dias que eu oro pelos meus filhos. E eu sei que não fui eu. Eu sei que foi Deus. Eu falei, isso é uma resposta direta a uma oração de anos. A uma transformação que eu não vi. Eu não vi isso acontecer. No meu lado, meu filho cresceu, amadureceu. Eu não vi. Quem é esse? Sai desse corpo. E aí a gente consegue entender que os processos de Deus não são controlados por nós. E a tendência é a gente querer controlar todos os processos. E muitas vezes eu vejo pessoas que vivem milagres, assim, eu falei, meu Deus, essa pessoa está vivendo um milagre. Eu fico impactada com Deus. Eu falei, meu Deus! Porque quando Deus me revela, eu falo, às vezes não. Meu Deus, isso aqui é capaz disso acontecer. E Deus fala, vai acontecer. E eu tenho tanta certeza que vai acontecer, que aí eu tenho certeza. Mas o problema é a pessoa entender e ter essa certeza dentro dela. Aí é a grande gigante. É ela lutar contra ela mesma, ela lutar contra o desencorajamento dela, ela lutar pela autoestima dela. Ela é todo aqueles gigantes que ela tem que matar. E como eu já disse para uma pessoa, se esse gigante virou formiga, e quando vira formiga, você tem que prestar mais atenção.
Depois que é o gigante é fácil. Tá ali, grande. O problema é quando o gigante fica aquelas formiguinhas que passa por todos os lados, vai passando a comida, vai pegando as coisas, que você, quando vê, está cheio de formiga em casa. Gigante é importante? É. Porque é um alvo fácil, reconhecido, é aquilo ali, é teu pecado, é aquele lugar que você tem que enfrentar, aquele é o gigante. Mas depois do gigante vem você, como todos nós, precisamos permanecer na nossa terra, que aquilo que foi dado para Deus, para que nós possamos ser bons mordomos. Aí que vem o perigo. Porque depois que você vai para a terra prometida, e você já sabe que, ok, eu já cheguei no meu lugar, manter-se com o Senhor é a dificuldade. Porque vocês podem não acreditar, mas a facilidade, quando a gente chega num platô, é a nossa tendência em cair. Vocês podem não acreditar nisso, mas as bênçãos de Deus, às vezes, nos levam a situações em que a gente não tem temor de Deus. Não há temor, não há o perigo de tudo que você conquistou até agora. Você não pensa assim, peraí, mas tudo que eu conquistei agora eu posso perder? Pode. Claro que pode. Porque você ter aqui as coisas de Deus não significa dizer que vai permanecer com você, porque todas essas bênçãos são condicionais a quê? A sua obediência. Você começa a fazer tudo fora da vontade de Deus, e aí você não quer a semente que vai ser extraído disso? É como se você não tivesse mais temor de Deus. Volta ao status quo ante. Eu costumo dizer que você volta a contar número 1 de novo. Já estava no 10º, 15º, 16º. Volta para o 0 de novo. E começa a contar tudo de novo. E por que tem que começar a contar tudo de novo? Qual a razão de contar tudo de novo? Porque Deus não pode operar na sua desobediência. Deus não pode operar naquilo que você está desobediente, não é verdade? Aí te dá um cutucãozinho aqui, dá um cutucãozinho ali. E aí, se você entender, pega o prumo de novo e vai, porque Deus tem todo o interesse que você siga o trilho. E Ele está de todas as formas. Aí você vai, isso é maldição? Não, não, isso é Deus parando você. Presta atenção. Deus está parando você. Então, se Deus está parando você, você tem que parar. Espera aí, alguma coisa está errada, isso aqui não está andando, Deus está me falando. Falando o quê? Aí você vai buscar, amém? Entendeu o que eu estou falando? Não, pastor, não entendi nada. Esse negócio de obediência não é comigo, porque eu sou uma pessoa muito obediente. Eu faço tudo certo. Não tenho nada no meu coração que está errado. Mas esse é o ponto. Eu não estou aqui para dizer para você o que você está errado. Eu estou dizendo para você o que você pode conquistar, que você ainda não conquistou. Porque o errado você já sabe. Eu quero apenas dizer para você o que você poderia estar conquistando no momento que você aprenda a lidar com você mesmo e com Deus. Isso é um desafio. Amém? Todo mundo está entendendo? Estou falando com você? Há uma conexão, eu estou falando com você. Estou falando com você? Se Deus está te preparando para uma nova estação, a gente precisa de outros elementos. Não é isso? A gente não pode viver com os mesmos elementos que a gente já tinha antes. Portanto, é necessário que a gente se comprometa a buscar esses sinais. Vamos à palavra de Deus que diz: porque não há coisa oculta, em Lucas 8:17, que fala, não há coisa, absolutamente nada, oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se a vir à luz. Eu vou falar sobre isso aqui. O que Deus está dizendo para você é que tudo na sua vida pode ser revelado. Tudo. Pode ou não pode? Tudo. Nada pode. Nada. Você pode ocultar muitas coisas, pode ocultar pecado e tal, mas eu não quero entrar nessa vertente de que você está escondendo, que Deus vai expor. Não, mas que vai ser exposto de qualquer maneira. Eu quero falar com você que aquilo que você tem a possibilidade de fazer, a manifestação. Qual é a manifestação que existe essa promessa de Deus? Que manifestação é essa? A manifestação da luz de Deus na sua vida. Deus pode manifestar luz na sua vida.
Então você tem uma promessa de Deus que fala, eu vou manifestar a luz na sua vida. Então Deus quer sempre que a sua luz esteja acesa. Se a sua luz está apagada, é sinal que você precisa usar essa promessa de Deus de receber. Se seu coração está em trevas, se a sua mente está em trevas, se você está cheio de confusão, você tem uma promessa de Deus que tudo pode vir à luz, tudo pode ser revelado, tudo pode ser solucionado, as coisas vão para o seu lugar, mas a condição precípua, a condição sine qua non é que você ande na... Não entendi, pastora. Ande aonde? Glória a Deus. Ande aonde? Na vontade de Deus. Mas isso é uma coisa tão ambígua, tão abstrata. Como é que eu sei o que é a vontade de Deus? Não vai ficar abstrato se eu falar que é a luz. Você sabe o que é luz e trevas, não sabe? Você sabe quando você está em trevas? Quem sabe aqui o que está em trevas? Vamos lá. Olha o questionário. Preste atenção no questionário. A resposta número 1, mais ou menos. 2, não sei. 3, sei. Nenhuma das respostas acima, 4. Então, a gente sabe quando a gente está em trevas. Aí eu pergunto para você, quando a gente está em trevas, aqueles pensamentos ficam rondando igual Cascão, não tem um Cascão, aqueles mosquitinhos, só quem lê Mônica, da minha idade eu ficava lendo Mônica. Então, aí tem um Cascão com aqueles pensamentos que ficam rodando você, aquilo ali é trevas? Mas, pastor, eu cheguei aqui para fazer uma aula, peraí, não era um culto de revelação? Aí eu vou perguntar a você, eu estou revelando para você ou não estou revelando? Você quer que eu seja mais específica? Ontem à noite, quando você estava deitada na sua cama, com vários pensamentos que não eram de Deus, de fracasso, desencorajamento, achando que você não iria conseguir, esse momento, e só esse momento que eu quero falar, você acha que isso é luz ou é trevas? Ah, trevas. Então, por que você está abrigando as trevas no seu coração? Por que você está deixando a mente dominar você? Por que esses pensamentos contínuos, repetidos, estão controlando a sua vida? Se você tem uma promessa de luz. Tem algum cheque que você não está descontando, é isso? Tem alguém com cheque de $1 milhão que não descontou até agora? É mais ou menos isso que tem na promessa de Deus. Você tem uma promessa e que Deus quer falar com você. Então, eu queria só trazer essa promessa para algumas pessoas aqui que não vão entender o que eu estou falando, mas vão sair daqui entendendo. Você tem uma promessa, um cheque separado para você. A palavra de Deus é um cheque, é uma promessa. A sua decisão de buscar a Deus irá dar a você esse cheque. A condição e única condição que Deus coloca para você, qual é? É que você assine no cheque o seu comprometimento. Você tem que estar comprometido de descobrir a luz. Você tem que estar vivendo essa luz. Amém? Se você não estiver comprometido com a luz, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não ouvi? O que é que vai acontecer? E com grandes trevas que entram, não? Uau! Depois as trevas viram ira, aí a ira vira raiva, a raiva vira sentimento, e as respostas vêm sem você pensar, e aí você acaba magoando um monte de gente que não tinha que magoar, principalmente você mesma. É isso? Não era o passo que você queria dar, nunca foi, mas desde criança, essa é a sua realidade. A sua realidade é que você não controla os seus sentimentos no quesito raiva, ira. Aquilo controla você. Mas isso é por causa do seu pai, por causa do seu avô, do seu bisavô. Você tem uma herança, e essa herança está na sua vida há tanto tempo. Mas vem cá, não nasci para isso. Não nasceu. Por isso que Deus está te dando tanta luz. Por isso que Deus te deu tantas oportunidades na sua vida para você mudar isso. Né? Te deu relacionamentos de pessoas que confrontaram você. Quantas pessoas te confrontaram? Quantos amigos com você te confrontaram anteriormente? Quantos? Né? Com 15, 16, posso elencar
aquela loura que era chata, ficava falando com você, para de fazer isso, lembra? Então, tem várias pessoas ao longo da sua vida que foram confrontando você. Mas você não quis ouvir. E a coisa foi ficando bem grande. E quando a gente não confronta, a gente não aceita ser confrontado, aquilo vai criando uma resistência no nosso coração. E aí agora está difícil, mas nada é difícil para Deus, amém? Aí a gente vai pegar a senha assim, abrir rapidinho, essa é fácil. Essa é fácil. A dificuldade é você focar no objetivo que Deus quer na sua vida. A dificuldade é você não ficar tão perdida e não sabe o que eu faço, o que eu faço o tempo todo, eu quero mudo de ideia o tempo todo. Isso aí a gente vai ter que trabalhar mais, porque você precisa aprender a tomar decisões e manter-se nela. Glória a Deus, mas isso já foi sua mãe. Sinto muito, já foi uma herança de confusão, não sei se eu faço, não faço, se eu fico, não fico. Então isso já veio da sua mãe. Então a gente vai dizer que talvez o DNA e a cultura que você tenha vivido seja essa. Mas isso não significa dizer que é um diagnóstico, que é determinismo. Pelo contrário, você tem os elementos para você mudar isso. Você tem os elementos para mudar isso. Muda, você pode mudar isso. Muda. Esse é o desafio na nossa vida. Saber que nós temos fraquezas que vamos poder mudá-las à medida que a gente as encare de uma maneira verdadeira. Não fingindo que não as temos. Amém? Glória a Deus. Mas, pastora, isso aqui é revelação? É assim? Como é que funciona a revelação? Porque antes eu acho que é mais ou menos assim. Eu achei que eu ia pedir oração para você ia orar, e quando você orasse, você ia me dar a revelação. Isso também pode acontecer. Mas você está entendendo o que eu estou falando com você? Porque a revelação de Deus, ela não é limitada a quê? Ela não é limitada a nada. O conhecimento de Deus não está limitado a você estar em oração. A oração está dentro de você. Mas quando você está aberto a receber, você não está orando, mas no Espírito você está buscando. Então Deus pode falar com você a todo momento. E é isso que eu quero sempre treinar ao longo de todos os meus 30 anos as pessoas. É que Deus pode falar com você a qualquer momento e a qualquer tempo. E pode usar situações e pessoas para isso. Você só precisa estar aberto. Amém? Entendemos isso? Então, o que eu estou falando com você? Vamos lá? Desafio. Agora você já pode falar, perdeu a timidez. O que eu estou falando com você nesse momento de revelação? Está falando que está aberto, né? Está com o coração sensível para receber, né? Okay. Então você provavelmente está passando um processo que está difícil você aceitar algo que Deus está falando com você. Aí você chega aqui e fala, isso é a palavra para mim. Essa é a minha palavra, eu preciso estar mais aberto. E aí o que acontece? Você começa a receber, né? E aplicar aquilo no teu dia a dia, né? Ótimo, entendeu? Ele entendeu. Então quer dizer que eu estou falando aqui não é maluquice, que eu estou falando aqui é para você? Eu estou mandando mensagem para você? Eu não, Deus, né? Eu só sou o vaso. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente precisa entender. Olhar para trás. Deixa eu te falar. Ao longo de toda a sua vida, você só olha para trás. Então me diga, como você quer ter esperança se o único lugar que você vê é atrás? E quando Deus traz coisas novas, e Ele te traz coisas novas, porque você também adora coisas novas. Ele bota várias coisas novas, você está sempre buscando atrás. E é como se fosse uma bola gigante de ferro, que não importa onde você esteja, você sempre volta para aquele momento da trás. Então, o que Deus está querendo de você? Em nome de Jesus, quebre essa bola de ferro. Repreenda esse espírito que há no seu coração do passado e retira isso de dentro de você, das suas entranhas, e declare sobre a tua vida outro caminho. O poder de Deus vai abençoar você para que você saia dessa prisão e que você não seja emocionalmente controlada por esses espíritos. Amém? Entendemos isso?
tanto da sua infância quanto da sua adolescência, com 14 anos, isso é realmente que você precisa mudar. Você tem que desamarrar essa situação que aconteceu, que eu não posso falar em público, e você precisa quebrar essas correntes. Amém? Entendeu bem? Mesmo? Então eu quero que você, até o final, me diga: eu quero quebrar essa corrente na minha vida. Glória a Deus. Mas que coisa estranha. Deus fala de uma maneira diferente. Ele traz para a gente a operação da mudança. Como é que Deus pode falar comigo? Como é que Deus fala comigo? Ele fala quando eu estou sempre buscando, sabe? Eu sempre quero buscar muito. Mas às vezes eu não encontro. E aí quando eu não encontro, eu volto e paro de buscar. Só que aí quando eu paro de buscar, eu vou dormir. Eu durmo, eu fico dormindo. E ainda que eu saiba e perceba que existe algo dentro de mim que precisa ser motivado para conquistar coisas maiores, às vezes eu fico tão desencorajado e eu não consigo sair do lugar. Isso eu preciso mudar. Eu preciso entender que esse lugar onde eu fico desencorajado, desde criança, não é agora, é um lugar onde me aprisiona e me deixa parado. E o que Deus quer falar comigo? É que eu sou capaz de mudar isso. Eu preciso me espiritualizar para enxergar que eu sou capaz de transformar isso. Mas você precisa de um desafio. Porque desafiar-se é algo que você tem que nutrir toda a sua vida. Você não pode deixar que palavras das pessoas que te rodeiam possam dominar a sua mente e achar que você não vai conseguir. Tenta. Busca. E você vai ver a resposta de Deus. Mas o que você não pode fazer é cruzar os braços como você está cruzando. Com os dons e os talentos que você tem, você não pode fazer isso. Porque isso acaba trazendo para você frustração. Uma frustração muito grande. Porque você quer mudar. Porque você quer transformar. E aquilo que está oculto não pode te apresentar. Não pode te aprisionar. Você precisa decidir enfrentar isso. E como você gosta muito de transparência, seja transparente para você mesmo. Para que você possa ser liberto. E nesse lugar a gente vai mexendo todo o caminho que Deus quer nos dar, toda a visão que Deus não quer. E aí vem o medo. O medo se manifesta da seguinte forma: eu tenho muitas possibilidades de coisas novas, mas de tantas possibilidades eu não faço nada. Eu fico parado. E aí Deus quer mudar isso. Aí ele fica te cutucando. Vai trazendo coisas novas, vai fazendo você pensar em coisas. E, claro, a cabeça não para de pensar. É uma fábrica de ideias. Mas aqui a gente precisa entender. Deus quer que você haja, mas não por ímpeto, não por sentimentos. Haja segundo os sinais que Deus vai te dar. Porque você já perdeu 2 oportunidades, mas também já fracassou pelos sentimentos. Então não é ter medo de tentar, é ter sabedoria ao tentar. Ao tentar precisa de sinais. Se isso e isso acontecer, então ok, é Deus que está falando. Se isso e isso não acontecer, para, porque Deus quer te dar outra coisa. Então, em vez de você fabricar tantas coisas, vamos aprender a executá-las. Porque isso é uma coisa que desde criança é o seu desafio. Desde criança. Deus quer ensinar você a executar os seus planos. E por que eu tenho tantos planos? Porque você é seu dom. Quero dizer que você é uma fábrica de ideias e isso é uma coisa muito, muito importante para você. Só que agora você precisa aprender a se expandir e pegar essas ideias e executá-las dentro da vontade de Deus. Não sair fazendo pelos seus sentimentos. Isso faz a diferença. Amém? Entendemos isso? Desde pequeno? Fábrica de ideia? Conhece alguém que é assim? Cutuca a pessoa de sala. Conhece alguém que é assim? Mas aí eu vou falar também da salada de fruta. Às vezes a gente tem um dom. A gente tem um dom, gente. A gente tem dom. Todos nós temos dons e não sabemos exatamente, mas acabamos vivendo esses dons. E, de repente, a gente pega uma pera, corta, pega uma mamão e corta também, depois pega uma melancia e corta. E aí, quando a gente vai ver, o que está dentro da gente? Muita coisa. Os sentimentos,
e os espíritos começam a entrar. E porque a gente tem um dom, isso é uma coisa importante a gente entender, o dom que a gente tem capacidade de transformar a nossa vida, mas a gente não olha para dentro da gente. A gente usa o nosso dom só para os outros. Quem já viveu isso? A gente só usa os nossos dons para os outros. Mas ok, muito bom você usar para os outros, mas você precisa passar a usar para você. Aonde você não está reagindo? Qual o lugar da sua vida que você não quer enfrentar? Por que você não usa o seu dom para você transformar áreas da sua vida como o emocional? A estrutura do seu emocional está dilacerada há anos por esse relacionamento que você teve lá atrás, por essa maldição que foi lançada sobre a sua vida e que você até hoje alimenta isso, foi lançada sobre a sua família e até hoje se alimenta, e com o dom que você tem, você já deveria ter quebrado isso, ter mudado isso, mas não fez, porque você prefere acreditar na mentira que as pessoas falaram a seu respeito, do que a verdade que Deus quer dizer para você. Então, é hora de olhar para aquilo que Deus quer falar com você e direcionar o seu dom para um canal específico, porque é como um chafariz, está para todos os lados. Mas o laser, quando você direciona o seu dom e submete o seu dom a Deus, você fica como um laser. Você acerta o alvo. Quando está chafariz, você está pegando tudo aquilo que tem dentro de você e você está para todos os lados, uma salada de fruta. E nada, na verdade, você segura. Tudo você perde. Porque Deus quer ensinar você a pegar o seu dom, direcionar como um laser. Você precisa enxergar o alvo daquilo que você precisa fazer com o seu dom. E o fato de você estar distribuindo o seu dom para todos os lados deixa você completamente cansada, porque você não está usando o seu dom através do poder de Deus. A gente pode ter uma televisão e assistir vários canais, vários. Mas existe aquele canal que você pode escolher que tem uma programação boa. E às vezes a gente não está disposto a fazer isso. Então use o seu controle remoto, que é o seu domínio próprio. E comece a perceber quantas coisas ruins você está se alimentando e quantas coisas ruins estão vindo sobre a sua vida, porque você está mexendo com forças que você não tem capacidade de lidar. Porque a gente só consegue ter capacidade de lidar com determinadas forças quando a gente está totalmente imerso em Deus. Eu quero dizer isso porque eu quero dizer para você que, meu Deus do céu, com o dom de revelação que eu tinha e eu não sabia usar, enquanto eu não tive um relacionamento muito profundo com Deus, as coisas eram bem difíceis para mim. Então, você que tem dons, eu quero dizer para você que se você se alimentar de Deus, eu garanto isso a você, isso não é uma incerteza, isso é uma certeza. Coloque os seus pés sobre a sua vida, sobre Deus. Vá buscar só Deus. Amém? Não vá buscar cristal, não vai buscar deuses, vá buscar só Deus, só Deus. E aí você vai ver o poder e a força que vai vir sobre você. Você vai quebrar todos esses espíritos que amarram a sua vida, que amarram a sua família, que colocam vocês com problema financeiro constantemente. Você vai ver o que está acontecendo na sua vida espiritual com o dom que você tem. Amém? Mas você precisa ser verdadeiro. Deixar de ser chafariz e ser um laser. Amém? Quem entendeu? Ó, recebeu ou não recebeu? Só ver, levanta a mão só para ver se chegou lá. Não chegou, gente. Acho que sim. Talvez não tenha levantado a mão porque eu já entendo também porque não levantou. Então, nesse lugar, a gente pode entender que é o nosso desafio. Amém? É o nosso desafio? Nosso desafio também é focar para a gente, para onde a gente está indo. Não adianta a gente falar que a gente vai para muitos lugares, mas efetivamente não foca no que a gente precisa ir. E aquilo que a gente precisa ir, às vezes, é um desafio maior do que aquele que a gente espera que vai conseguir. Então, o que a gente faz? A gente se prepara.
E o fato da gente só querer se preparar quando a coisa ficar preta, já viu alguma coisa? Eu só vou me mexer quando a coisa ficar preta. O que acontece? Você não está se preparando no tempo que Deus quer que você se prepare. Então agora é o momento de você tomar a decisão. Agora é o momento que você tem que fazer. Agora é o momento que você tem que jogar a semente. Jogando a semente, quando chegar o momento certo, você vai poder colher. Mas você precisa jogar a semente agora. Aliás, passou já até passou do tempo. Já tem que jogar bastante semente agora para compensar o tempo que você não jogou antes. Entendemos isso? Sim ou não? Entendemos isso? Você sabe que gente nem mexe. Você dá uma revelação da vida. Com 14 anos, 13 anos, você fez isso, aconteceu, a pessoa fez assim. Cara de nada. Sabe como é que é? A pessoa treina cara de nada, viu? Pastor treina cara de nada. O cara fala uma coisa cabeluda, você olha para a cara dele. Cara de nada. E aí, pastor de revelação tem que também fazer cara de nada. A pessoa, mas então, pastor, eu não sei, se eu caso, se eu compro uma bicicleta e fica olhando para mim. Aí eu nem levanto a sobrancelha. Fala, mas o que você acha, pastora? Aí, claro, você não tem que dar resposta para a pessoa tem que buscar Deus. Aí o que acontece? Ela sai de lá com a mesma pergunta que ela entrou. Porque ela tem que buscar a Deus. Amém? A revelação, ela precisa chegar na sua vida e fazer uma transformação. Ela não é meio de dependência. Ok? Revelação não foi feita para você ficar dependendo de revelação. Você precisa viver na revelação com Deus. Ok? Então, todas as pessoas que querem depender de profetas, sem criar em si um relacionamento com Deus, a tendência é que eles fiquem dependentes de profeta. E o profeta que se permite ser dependente, ele é tão doente quanto o profeta que está recebendo a profecia. Amém? Se você é doente e precisa de alguém para ficar se alimentando, se endeusando você, é porque você está doente. Ok? Profecia não foi feita para criar dependência. Profecia foi feita para esclarecer. Vamos abrir aqui, pum, esclarece, é isso, tum. E aí você vai lá e buscando o Senhor. E não depende de homens, depende de Deus. Então, claro, como tudo na vida, você precisa de mentores e pessoas que possam te ajudar a esse caminho. Mas esses mentores e pessoas que Deus designa para a sua vida, não pode criar em você uma dependência. Amém? Então, desconfia de um profeta que quer que você fique dependente dele. Desconfia. Provavelmente ele tem um problema muito sério de autoestima baixa e ele precisa se alimentar da glória de Deus. Amém? Então, esse é o lugar que a gente precisa entender. Quando Deus fala com a gente, ele muda. Aí eu tenho que falar com uma pessoa aqui que não está entendendo, vou ter que repetir. Espera aí, deixa eu falar aqui. Aqui do lado. Assim, agora ficou melhor. Assim você vai entender. Olha. Às vezes a gente é muito detalhista. A gente é muito perfeccionista. Já viu uma pessoa assim? Bem perfeccionista. Só que a gente não pode deixar que isso controle a gente. Porque se a gente quer perfeição em tudo, só no céu, não é isso? Então o que a gente faz? Não cria tanta ansiedade de ser perfeito. Isso vem da sua mãe. Então você precisa entender que esse perfeccionismo, às vezes, entra no seu coração e tira a paz que Deus dá para você. Então não deixa ninguém tirar a sua paz. Entende? Você já dá o seu melhor. É visível que você dá o seu melhor. Ainda que ninguém reconhecesse, é verdade você dá o seu melhor. Então não deixa nada tirar a sua paz. Não cria essa expectativa de tão certinho. Eu sou assim também, perfeccionista, detalhista. Mas isso não pode gerar dentro de você esse lugar de medo e de destruição. Entende? Se preserve. Entenda que você já deu passos, que você aprende, que você cresce, mas não fique aprisionada nesse lugar de que você tem que ser perfeita. Amém? Glória a Deus, entendemos isso? Recado dado, ok? Glória a Deus. Agora a gente vai falar, mas pastor, eu não entendi nada. Eu não estou entendendo nada, está difícil. Então, para aquelas pessoas que não entenderam nada, você entendeu? Entendeu? Que se ficar mexendo na sopa, mexendo na sopa, e com fogo alto, vai queimar. O que você faz? Abaixa o fogo. Abaixando o fogo, o que vai acontecer? Você vai ver o cozido que vai acontecer. Não tem como a gente descobrir, como a gente vai descobrir que horas aquilo vai ser cozido, se a gente nunca cozinhou, a gente está cozinhando pela primeira vez. Amém?
Como é que você sabe que o ovo mexido está pronto? Você joga na panela e mexe. Como é que você sabe que o ovo mexido está pronto? Os internautas aí do fogão. Você joga o ovo, vai mexendo, ficou branquinho, não sei o quê. Quem tira ovo cru do fogo? Ninguém. Então, o ovo você joga e você descobre na hora como é que faz. É isso? É verdade? É verdade ou não é verdade? É verdade ou não é verdade? Então, eu pergunto para você. Deus está te colocando várias coisas na sua frente. Por que você não está vendo que está pronto? Já está pronto. Não adianta você pensar, organizar, mas aí você não executa. Precisa executar. Então, tantos planejamentos acabam tirando de você a motivação de você executar. E a execução é com cuidado, não afobado. Execução falando, tem que fazer. Não, execução coordenada, ok? Isso é um dom que você tem. Você sabe organizar, sabe meticulosamente organizar as coisas. Então, não perca tempo ficando ansiosa, porque você sabe como fazer as coisas da maneira certa. É só fazê-las com tempo, com estações determinadas. Amém? Entendeu isso? Então, não fica ansiosa. Isso está tirando você do seu foco. Você tem que ter foco. Aliás, foco é complicado. Você está sempre pensando em milhões de coisas. Foco nisso. Uma coisa de cada vez. Não dá para você fazer tudo. Faz uma coisa de cada vez que você vai parar com essa ansiedade e vai parar de querer se colocar diante das situações da maneira que você está colocando. Amém? Você vem lá da tua infância, né, amiga? Está lá dentro da tua infância. Você gostava de fazer tudo ao mesmo tempo. Conversar, fazer desenho, né? Você dava 3, 4 anos, você não parava de falar. Falava igual faladeira quando você era pequeno. Então, glória a Deus. Vou agora fazer a coisa mais fácil. Agora eu vou entregar para você uma mensagem. Vamos ver se você consegue descobrir. Pode ajudar, por favor, a entregar a todo mundo? Obrigada. A palavra de Deus diz, Daniel 2:27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Daniel 2:28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Vai no Daniel 2:27, que eu quero registrar isso. Na época, Daniel tinha muitos magos, né? Aliás, sempre, até hoje, tem muitos magos, muitas pessoas que têm dons e usam forças espirituais. E qual é a diferença? A diferença é que quando é relacionado a Deus, o poder de Deus, aquilo descobre tudo aquilo que está dentro de você. Tudo aquilo que está escondido dentro de você. Então não são poucas vezes que você vê sonhos e há pessoas que pegam, não, vamos interpretar os sonhos. Eu fico preocupada com isso, porque a interpretação dos sonhos depende do dom de revelação que você tenha de interpretação de sonhos. Existem pessoas que interpretam aquele sonho. Através do poder de Deus, você vai revelando aquilo. Então, o que Daniel queria dizer é que, olha só, através do poder de Deus, você vai descobrir aquilo que Deus está querendo falar com você. E você não precisa buscar magos, pessoas que se colocam na posição de interpretação dos elementos que Deus está dando. Você só precisa buscar Deus. E quem Deus levantar na sua vida, que for de Deus, vai esclarecer no ato que está acontecendo com você pelo dom de revelação que aquela pessoa tem. Então, é muito importante você entender que quando você está buscando a Deus, Ele vai falar com você e Ele vai confirmar aquilo que Ele está falando com você. Amém? Eu costumo dizer que quando o pessoal começa a conhecer Deus, né, os jovens principalmente, chegou para mim, pastora, estou ouvindo de Deus. Então, estou ouvindo de Deus, o pessoal já sabe que eu já falei isso aqui.
Estou ouvindo de Deus, está ouvindo de Deus. Eu estou largando as drogas, estou deixando de fumar maconha e tal. Mas na semana passada, Deus falou comigo. Eu falei assim, Deus, eu venho sendo fiel já há meses sem fumar maconha. Então, Deus fala comigo, devo fumar ou não devo fumar? E eu ouvi, pastor, a própria voz do Eterno falou dentro de mim, só um tapinha você pode. Fez aquela cara de nada que pastor costuma fazer quando escuta uma coisa assim. E eu disse, a gente precisa passar o passo 1 de novo da voz de Deus. A voz de Deus nunca vai levar você a ser rebelde, a contrariar as coisas que Ele está dizendo, a ser promíscuo. A voz de Deus nunca vai levar você a querer se matar, a ofender as pessoas, ou querer as pessoas que morram. Tudo aquilo que é da carne, a voz de Deus não vai falar para você. Se estiver falando, não é a voz de Deus. Então, deixa eu dizer para você, como discernir a voz de Deus? Às vezes é difícil, principalmente quando você é uma pessoa muito emotiva, é difícil você descobrir qual é a voz de Deus. Mas um fato é, se está querendo levar você à discussão com a sua família, se está querendo fazer você ficar crítico, se está querendo fazer você ficar rebelde, então você já sabe, se está querendo fazer você comer, se está querendo fazer você fazer coisas que não são boas para a sua vida, brigar com o teu marido, brigar com a tua esposa, então deixa eu dizer, isso não é voz de Deus. De cara já tire isso. O resto fica mais fácil. Porque Deus nunca vai contrariar a própria palavra que Ele disse. Amém? Ele não fala coisa diferente. Ele é contraditório. Aliás, eu ia até dar um culto sobre isso, a contradição, né? Porque existe ambiguidade, vou falar sobre isso, não hoje, porque hoje é culto de revelação. Amém? Entendemos isso? Então a voz de Deus está falando o que para você? Não estou ouvindo, Rômulo. O que a voz de Deus está falando com você? Vai! Glória a Deus. Então, se a voz de Deus está falando com você, o que você tem que fazer? Obedecer. É difícil? O que a gente faz? O que a gente faz com a voz de Deus? Ai, gente, escuta. É um desafio? Poxa, é um baita desafio. Não é uma coisa fácil. Mas ele é tão peculiar, ele é tão sensível. Deus fala de uma forma tão profunda que ele sabe o quanto você está precisando dele. Então, é o que eu faço sempre. Quando eu estou dentro de uma guerra espiritual muito grande, muita ovelha, muita gente passando por processos difíceis, a única coisa que eu posso fazer, eu começo a orar. Senhor, arruma tudo isso. Vai arrumando, Senhor, vai arrumando. Eu só tenho a intercessão para trabalhar. Porque eu não controlo nada, quem controla é Deus. Então, o que a gente tem que fazer? E se Deus falar com você? Ele fala com você. Aí você... Corpo mole? Vai lavar a louça. Hein? Só conhece isso quem é mãe de filho adolescente. Vai lavar a louça, o que o filho faz? Tô indo. Vou contar para vocês uma coisa muito legal na minha vida. Minha mãe, quando eu era adolescente, falava assim, filha, faz o café para mim. Eu, não, mãe, não quero. Faz o café para mim. Aí eu, não quero. Então, bom, então vai lá e bota água para ferver. Cara, eu realmente acreditava que a minha mãe só queria que eu colocasse água para ferver. Eu realmente era bobinha. Aí eu ia lá, enchia, botava para água ferver, saía da cozinha, voltava a fazer o que eu queria fazer. E depois a minha mãe, filha, ela passa no coador, né? Já botou água para ferver? Então ela descobriu como me convencer de sair da minha letargia constante na minha adolescência, que era fazer aos poucos, fazer em partes. Então, o que a gente precisa fazer agora que Deus está falando com você? Pegar o que você recebeu e começar a prestar atenção. Porque aqueles que não prestaram atenção até agora, eu vou ajudar fazendo uma mensagem para você. Feche os seus olhos que você já sabe o que você pegou. As uvas
Olhe para as suas uvas, para as suas sementes que estão escondidas. E nesse lugar que você estiver, e nessa visão que você estiver, consiga entender qual o processo que você precisa comer a uva e tirar as sementes. Essas sementes não são para serem comidas, elas são para serem plantadas. Então, as situações na sua vida que você se alimenta, você precisa se apartar e trazer um pedaço e uma parte para que esse lugar seja semeado novamente, para que você possa desfrutar daquilo que está sendo dado a você. Então, nesse lugar, lembre-se, há sementes escondidas dentro daquilo que você está recebendo. E essas sementes precisam ser plantadas novamente. Não as jogue fora. Não jogue fora essas sementes. Plante-as novamente, para que ela possa sempre trazer para você novas uvas, um novo começo. Na melancia, há tantas partes doces, tantas partes doces. Mas ao você comer a melancia, você destaca nela muitas coisas que são duras. E a dureza impede muitas vezes de você poder desfrutar da beleza do resto da melancia. Portanto, essas sementes, que neste caso precisam ser entendidas, elas fazem parte da sua fruta, do seu tempo de vida. Enxergando que essas sementes precisam passar pelo processo de serem retiradas, você precisa entender que elas fazem parte dessa fruta. Isso faz parte da sua vida para você ser transformado. Ainda que você queira tirar essa situação na sua vida, é isso que irá treinar você e transformar você. Portanto, não peça que retire essas coisas, mas peça que você possa aprender através delas. Peça que você possa crescer através delas. Porque é exatamente essa perspectiva que fará fará você transformar esse lugar. Fará você entender esse lugar. Não peça. Não peça. Que eu as retire de você. Apenas compreenda a razão por que elas estão lá. Fazem parte de você. Fazem parte do seu treinamento. Ao abacaxi. Qual o momento? Em que momento eu estarei pronto? Em que momento eu estarei pronto? Você não precisa abrir o abacaxi para saber o momento de você estar pronto. Observe, olhe. Veja como você pode observar mais a sua vida, enxergar mais a sua vida. Tirar as folhas e observá-las. Elas sairão rápido. As coisas estão fluindo de maneira fácil e rápida naquela direção. Todas as portas estão abertas. É para que eu entre? É para que eu passe por elas? Será que não existe um discernimento que você precisa ter para saber aquilo que é duro, aquilo que é mole, aquilo que é amargo? Nesse lugar você precisa, abacaxi, enxergar que antes de você abrir cada situação, que você busque saber de que maneira você vai fazer isso e qual o tempo de fazer isso. Porque o tempo vai definir se ele estará doce ou se ele estará amargo. Portanto, é importante que você defina
E enxergue isso. Morango. Com tantas coisas acontecendo na sua vida, parece que você só vai ser feliz se você tiver o chantilly por perto. Não se vê como uma pessoa que é capaz de ter o seu próprio gosto, a sua própria visão. E cria expectativa de que se algo não estiver com você, você não vale. É esse lugar de identidade que você precisa passar. É por esse lugar que você precisa ver. A ideia de estar completamente perdido em sua identidade faz você depender emocionalmente daquilo que te cerca para você ser feliz. Portanto, enxergue a si próprio. Observe aquilo que você é. E não se compare. Porque essa ideia que você tem de só ser feliz se alguma coisa estiver perto de você, é uma ideia que leva você sempre à frustração, porque quando essa coisa chega perto de você, quando essa coisa ela chega perto de você, rapidamente você vai enxergar que ela não te traz felicidade. Portanto, guarde seu coração e aprenda a entender que a felicidade está dentro de você, em enxergar aquilo que você tem e aquilo que você é, como dons inalienáveis, as quais você recebeu pelo propósito que é só seu. Amém. Amém? Nossa. Às vezes é difícil a gente reconhecer Deus falar com a gente. Assim ficou mais fácil? Ficou mais fácil para você? Tipo, ninguém estava vendo? Ficou mais fácil? Então vamos lá para você, tá? Quando a gente está sempre olhando para a nossa incapacidade, a gente não enxerga a possibilidade. Então a ideia é você entender que a sua incapacidade está diretamente relacionada a uma mentira. Mas se você alimentar aquela mentira, tantas vezes alimenta, aquilo se torna verdade. E o ponto é você tirar essa mentira todo dia da sua cabeça, porque ela limita você em tudo que você faz. Então Deus quer trazer para você a verdade. Como diz a palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas o quanto você quer viver essa verdade vai depender o quanto você está disposta a tirar essas mentiras. Duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço. Portanto, você precisa ter o trabalho, porque se dá trabalho, tirar as mentiras. Se você tirá-las, você vai abrir espaço para a verdade. E a verdade é o que está na sua frente. É incontestável, são fatos. Você é capaz e vai conseguir. São os fatos. A dificuldade está em retirar as mentiras que levam você a um lugar de não execução, que leva você a um lugar onde você está agora, em depressão. Você entende isso? Esse é o lugar que você não pode ficar. Você não pode ficar. Esse é o lugar que você sempre entra e não pode ficar. Isso precisa mudar. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua autoridade, Senhor. Seja retirado agora, Senhor. Jesus na alma dela, Senhor. Tudo aquilo que a impede, Jesus, de ver a verdade, Senhor. Que ela veja a verdade, olhe a verdade. Tire toda a maldição, Senhor, lançada por bocas, Senhor, por palavras malditas, Senhor. Que ela possa crescer em entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, abra a mente dela. Amém e amém. Glória a Deus. Meu Deus, pastora, eu não entendi nada. Sério. Sério que você não entendeu nada? Fala a verdade. Quem entendeu o que foi mandado para você? Uau! Porque quando a gente está trabalhando revelação, e a revelação feita de várias maneiras, como você vai receber? Também tem que ser uma coisa de Deus, né? Como é que a gente recebe a revelação? A gente tem que buscar Deus, amém? A gente tem que estar aberto para Deus. Glória a Deus. Cutuca a pessoa do seu lado.
Você está aberta? Tá? Então, vamos nos desafiar a enfrentar isso? É bom enfrentar? Eu acho ótimo. Porque como eu tenho certeza que Deus existe, eu também tenho certeza que Ele é abençoador, eu tenho certeza que Ele vai fazer. O problema é você entender isso. Se a gente conseguir sair daqui com essa visão de que Deus vai fazer e você só precisa buscar a Ele para saber o que fazer, está ótimo. Amém? Entendemos isso? Abrimos o nosso coração para isso? Não vamos ficar nesse lugar aprisionados? O que você entendeu? Vamos lá, Patrícia, o que você entendeu? Eu preciso ouvir Deus, obedecer e saber o tempo, buscar estratégias para saber o tempo de executar cada coisa. Que legal! Saber o tempo de Deus. É difícil? É difícil a gente saber o tempo de Deus? Eu acho emocionante. Entende? Eu quero contar, antes de abrir para o ofertório, queria contar para vocês uma coisa que aconteceu, que foi um dispositivo para mim. Eu estava ministrando uma pessoa que trabalha com esporte. Eu ministro muitas pessoas, né? Jogadores, né? Trabalho com esporte. Ok, cada um num lugar diferente. E aí eu estava falando com a pessoa, totalmente concentrada na vida dele, e de repente, não, pastor, eu vou fazer assim. Vou fazer assim. De repente, tudo ele falava que vai fazer sim. E eu falei, nossa, que menino obediente. Eu fiquei impactada com isso. Quer dizer, não é sempre que você encontra uma ovelha que vou fazer assim, claro e tal. E ok, eu saí, então Deus te abençoe, vamos orar, não sei o quê. Tá bom, pastor, tá bom. Nossa, ele está acelerado em querer obedecer, impressionante e tal. Aí saio do escritório e, de repente, eu vejo todo mundo de amarelo. Gente, era o jogo do Brasil. Era o jogo do Brasil. E a pastora alienada que vos fala, que não entende nada de jogo, era o jogo do Brasil e eu estava falando com uma pessoa. Você imagina o desespero dessa pessoa de não querer ser inconveniente comigo. Para mim, não, pastor, vai ter o jogo do Brasil. Não, eu fiquei, coitado, fiquei até com pena. Depois vou pedir desculpa, mas realmente é muita alienação. Aí eu descobri que realmente eu estava fazendo isso. Então, gente, vai a minha desculpa universal por não gostar de futebol. Não é que eu não gosto, é que eu não entendo, sabe? Então, tudo bem, para o Brasil eu vou torcer, mas eu não vou pastorear mais durante os Jogos do Brasil, ok? Já me comprometi com isso. Glória a Deus. Vamos fechar. Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a tua autoridade, Senhor, que todos aqueles que vieram, Senhor, imbuídos de transformação e de libertação, leve essas sementes, Senhor, para a casa deles. Que eles possam levar, Jesus, essa transformação, Jesus. Que esse processo apenas inicie aqui, mas que consiga transformar e construir alicerces fortes através da tua palavra, Senhor, de um relacionamento contigo, Senhor. Que essa pessoa possa buscar a ti, Senhor, intimamente, Senhor. Que ela possa buscar aconselhamento, que ela possa buscar conselheiros, Senhor Jesus, linkados contigo, Senhor, para que essa pessoa cresça e amadureça. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.